Bom, quero lembrar para vocês continuarem acompanhando o IBRACON durante todo o ano. É importante a gente reforçar o convite para que vocês sigam conectados, se inscrevam no canal Auditoria Independente, participem das comunidades de eventos, os treinamentos da Auditoria Independente, do IBRACON no WhatsApp. E aí vocês vão poder acompanhar novidades, conteúdos, agenda de eventos, treinamentos e as principais discussões que impactam a profissão. E aproveitem também para seguir as redes sociais do IBRACON. É importante que vocês possam se inscrever e compartilhar aí os momentos da conferência também. É importante também esse compartilhamento aí de vocês. Bom, nosso próximo painel está ligado ao atual cenário global, que está cada vez mais dinâmico. Então, discutir as IFRS é discutir confiança, comparabilidade, governança e a capacidade das organizações de responder às transformações do mercado e às novas demandas regulatórias. E é justamente sobre os principais movimentos, desafios e tendências das normas internacionais de contabilidade, o tema desse próximo painel. Então, a gente vai abrir agora o painel Atualidades das IFRS e eu convido para subir ao palco Tadeu Sendon, membro do board do International Accounting Standards Board. Convido ao palco também Patrina Buchanan, membro do board do International Accounting Standards Board. Convido Idrian Estrela, vice-presidente de assuntos técnicos da Associação Interamericana de Contabilidade. Osvaldo Zanetti, gerente de normas contábeis da Comissão de Valores Mobiliários. João Carlos Castilho, vice-presidente técnico do Conselho Federal de Contabilidade. E para moderar esse painel, convido o Tiago Bernet, coordenador da Comissão Nacional de Normas Técnicas do IBRACON. Bom dia, prazer estar com vocês hoje, com tanta gente brilhante nesse palco. Eu me dei o trabalho de entrar no aplicativo e ver os votos de vocês sobre qual era a palestra mais aguardada. E por mais que eu tenha chorado ontem com o Foman, aliás, que lição de vida, vocês, na maioria, votaram que estavam esperando mais por esse painel. Eu também, nem dormi essa noite, ansioso para ouvir tanta gente brilhante. E a gente começa com um quiz, mais um, só que aqui a gente vai perguntar impressões dentro do app, né? Como vocês já estão acostumados a votar, vocês podem usar o QR Code, está na tela o QR Code? Não está no QR tela, mas acho que todo mundo já tem o aplicativo nesse momento. Acho que a pergunta é, né? Qual que é o principal desafio para a evolução das IFRS agora nos próximos anos, né? Reduzir a complexidade da aplicação prática. Está tão complexo viver nos dias de hoje, né, gente? A gente pensa 3 vezes no como, no quando e de que forma falar. E demonstrações financeiras são justamente isso, né? Uma comunicação com o mercado, uma comunicação do que uma empresa fez durante um ano todo e tentar comunicar, às vezes, com menos palavras pode deixar meia mensagem, com muitas palavras pode causar desinteresse. Então, essa é uma alternativa. A outra seria os novos modelos de negócio e tecnologia. Fomos brindados aí durante essa palestra com muita tecnologia, né? Acho que é o assunto do momento. O quiz anterior também falou sobre isso. Apesar da estatística ter colocado um pouco de água no nosso ESG com 4%, a tecnologia liderou lá com mais de 60%. Um outro exercício, estamos brindados aqui com participantes internacionais, então a ampliação da comparabilidade, a transparência global, eu poder pegar uma demonstração financeira brasileira e comparar com DFs de qualquer lugar do mundo, acho que isso
Quase boa parte da minha carreira eu vivi isso, mas no começo bastava, quando eu entrei na firma, ler o FIPECAF, meia dúzia de palavras ali, eu já estava pronto para o trabalho. Eu acho que a maneira que a gente tenta integrar a todos, essa linguagem vai se tornando cada vez mais complexa. E, por último, a questão da integração das informações financeiras e de sustentabilidade. Bom, vai ser um prazer moderar esse painel. Sem mais delongas, para os astros do show de hoje, eu convido o Tadeu e a Patrina para fazer uma apresentação do que o IASB tem discutido tecnicamente e engrandecer a técnica de vocês com muita contabilidade no dia de hoje. Bem-vindos, Tadeu, Patrina, show de vocês. Obrigado, Thiago. Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estar nesse evento do IBRACON, um evento, quando eu estava descrevendo para a Patrina a quantidade de pessoas que nós teríamos no evento, ela falou assim, nossa, isso tudo? É isso mesmo. Nós temos mais ou menos 1.000 pessoas ao vivo, presentes, né? E mais 1.000 pessoas acompanhando, mais ou menos, online também. Então, bom dia a todos, obrigado aí pela presença, agradecer mais uma vez o IBRACON pelo convite e principalmente também por ser a primeira conferência latino-americana de governança e auditoria. Então, é um evento definitivamente mais do que nunca internacional. Nesses próximos 45 minutos, eu vou falar um pouco sobre os projetos nossos do IASB e eu vou a primeira parte da apresentação eu vou falar, a segunda parte é a Patrina, e aí a gente vai abrir aqui para os debates. O que a gente tem na agenda? Eu vou falar um pouco dos documentos que estão abertos para consulta, esperando naturalmente o comentário de vocês. São projetos que estão em andamento nessa fase de audiência pública, inclusive algumas consultas que vão entrar ainda em audiência pública. Vou falar um pouco das normas que nós emitimos, normas e modificações que nós emitimos no ano passado e que nós estamos prestes a emitir, preparando aí para emitir, ou seja, nova norma ou modificações. E em seguida eu vou passar bem rapidamente para só mesmo chamar a atenção quais são esses projetos, mas focar um pouco também na parte da consulta, que são algumas coisas mais iminentes aqui. E depois eu vou passar o microfone para a Patrina, para ela poder falar um pouco dos trabalhos do Comitê de Interpretações, especialmente focado nas questões que vieram a esse comitê com relação ao IFRS 18, considerando a relevância desse tema, especialmente no processo de implementação que já muitas empresas estão fazendo e que tem que, no próximo ano, estar pronto, né? E ela também vai fazer um lembrete sobre os novos requisitos de normas e modificações para esse ano e para o próximo. Então, já começando aqui sobre documentos que estão em consultas, nós temos 2 exposure drafts em consulta. O primeiro deles é sobre contabilidade de mitigação de risco, Risk Mitigation Accounting, que é o antigo MacroHead. Nós já mudamos de nome 3 vezes, era MacroHead, depois Dynamic Risk Management, né, e agora Risk Mitigation Accounting, finalmente, esse tende a ser provavelmente o nome final. Esse é um projeto nosso que vai adicionar uma seção ao IFRS 9, vai ser mantida a seção de Hedge Accounting, essa seção para tratar especificamente, inicialmente direcionado para os bancos, quando eles tratam da questão de administração do risco de taxa de juros. E, normalmente, os bancos fazem isso de uma maneira dinâmica, trabalhando com exposições líquidas. E, atualmente, tanto o IAS 39, que ainda tem a opção de alguns dos bancos utilizar o IAS 39, embora, especialmente aqui no Brasil, a partir do próximo ano, também terá que utilizar o IFRS 9, os bancos, mas tanto no IAS 39 quanto no IFRS 9, o que nós temos hoje de requisitos acabam não necessariamente refletindo como que a administração do banco, de uma forma dinâmica, administra esse risco. O que acontece é que, muitas vezes, o RED que está previsto no IAS 39 e no IFRS 9 são utilizados como proxy para tentar chegar num resultado na contabilidade, mas você acaba tendo uma demonstração financeira que não necessariamente conversa com a administração do risco de taxa de juros da administração. Então, essa é uma solução de um pouco mais abrangente que a gente acha que é interessante. E tão interessante que a gente acha que, utilizando os critérios para... Outra coisa, é um modelo opcional. Então, se eventualmente um banco não se sentir à vontade para implementar
essa proposta, ela pode continuar fazendo o RED de acordo com o IFRS 9, né? Mas se ela utilizar o Risk Mitigation Accounting, ela não pode ter ativos, passivos financeiros, transações futuras, redeadas tanto no IFRS 9 quanto no Risk Mitigation Accounting. Tem que ser em um ou outro. Você pode até ter uma disposição no Risk Mitigation Accounting, que você utilizou o IFRS 9 para fechar a exposição, mas o instrumento em si não pode estar nos dois. Então, essas são algumas nuances dessa proposta que nós estamos fazendo. A gente vem conversando com instituições financeiras, inclusive uma instituição financeira na América Latina se propôs estar ajudando com um trabalho de campo, passando um pouco suas perspectivas, dificuldades, né, desafios para a implementação desse modelo. Nós emitimos esse Exposure Draft em dezembro e a expectativa nossa é de que a gente conclua todo o processo, receba todos os comentários até 30 de novembro, quando é o prazo limite. Na verdade, até havia um prazo menor, mas como havia um prazo maior para quem estava fazendo trabalho de field work, a gente acabou estendendo esse prazo para todos os stakeholders, portanto, o prazo é até 30 de novembro. Quando eu falei que inicialmente, e a gente está focado em banco, mas a gente acha que o modelo pode ser interessante para outras indústrias, por exemplo, e especificamente seguradoras. E por isso mesmo, nesse Exposure Draft, a gente faz uma pergunta se o modelo proposto seria de interesse para a adoção também de seguradoras. E qualquer outro segmento que achar que a ideia e os requisitos sejam atendidos, ele também poderia tentar utilizar esse modelo. Tadeu? Sim. Desculpa interrompê-lo, mas só para o benefício do pessoal que está online, se eu puder pedir para você falar um pouquinho mais perto do microfone. Perfeito. E tá bom. Queria também aproveitar, já que te interrompi e peço perdão novamente, pedir à plateia e ao pessoal que está online que fiquem muito à vontade de submeter suas questões, porque após essa apresentação, a gente vai começar uma sessão de debate e as suas perguntas, obviamente, são a parte mais importante. Fiquem bem à vontade para fazer as perguntas para qualquer um dos nossos participantes. Obrigado e desculpa novamente. Obrigado, Thiago. O segundo documento, o Exposure Draft, sobre uma alteração no IFRS para pequenas e médias empresas. Nós emitimos a terceira edição do IFRS para pequenas e médias empresas em maio do ano passado, e depois que a norma já estava emitida, nós recebemos uma carta de um stakeholder questionando por que uma isenção que tem no IFRS 10 para uma subsidiária, que também é controladora, para uma subsidiária de uma investment entity, uma entidade de investimento, por que ela não poderia utilizar, por que essa isenção não existia no IFRS para pequenas e médias empresas e existe no IFRS 10, no full. Porque, numa primeira visão, parece que, e não deveria ser assim, que o requisito do IFRS para pequenas e médias empresas é mais oneroso do que o IFRS full. Então, a gente fez essa proposição de alteração do IFRS para pequenas e médias empresas antes da entrada em vigor, que é 2027, escutar de vocês se vocês entendem que essa isenção também deveria existir na norma para pequenas e médias empresas, né? Então, você tem lá o Exposure Draft, o comentário vai até 9/9/2026. E a gente deve emitir, ainda nesse ano 2026, um Request for Information, né, uma solicitação para informação relacionado ao processo de pós-implementação do IFRS 9 na parte de Hedge Account. Vocês devem lembrar que o IFRS 9, nós dividimos o processo de Post-Implementation Review em 3 fases, né? A primeira fase de classificação e mensuração, a segunda fase de Impairment e a segunda fase agora, a terceira fase, desculpa, de Hedge Accounting. E o objetivo de estar fazendo nesse momento é justamente para coincidir com a consulta sobre o Risk Mitigation Accounting, porque a gente acha que tem uma inter-relação importante entre esses dois, embora, como eu disse, o Hedge Accounting que a gente tem no IFRS 9, ele está mantido. O Risk Mitigation Account é uma seção adicional, opcional, dentro do IFRS 9. Mas a gente acha que tem um overlap importante entre as duas normas, seria bom que a gente pudesse fazer esse processo de Post-Implementation Review do IFRS 9, a parte de Hedge Accounting, junto com o prazo de comentário do Risk Mitigation Accounting.
E a gente deve, provavelmente não vai ser possível até o final do ano, mas pelo menos no início de 2027, emitir o nosso documento de Agenda Consultation, que é um documento que pergunta para os nossos stakeholders o que eles entendem que nós deveríamos tratar nos próximos 5 anos, tanto do ponto de vista de atividades, como os novos projetos que a gente deveria embarcar em nossa agenda de trabalho. Essa consulta da agenda deveria ter acontecido no início desse ano, final do ano passado, mas ela foi postergada para essa data que nós vamos fazer agora, para que ela possa ser feita de forma concomitante com o mesmo processo do ISSB, porque nós entendemos que tem vantagem, especialmente para jurisdições que têm os 2 frameworks, tanto da parte de contabilidade quanto de sustentabilidade, para que eles possam fazer a avaliação da agenda como um todo. Os documentos provavelmente são separados, então, ainda que um país não adote, por exemplo, o IFRS da parte contábil, mas adote a norma de sustentabilidade, ele possa fazer seus comentários só sobre a norma de sustentabilidade e vice-versa. Então, apesar de ser concomitante, são 2 processos separados. Sobre novas normas, modificações e outras publicações, como eu falei, acho que foi maio mesmo, do ano passado, a gente publicou a 3ª edição da norma contábil de pequenas e médias empresas. Vocês devem lembrar que a gente não altera essa norma o tempo todo, como é a norma IFRS Full, que quase todo ano você tem modificações, às vezes até uma norma nova. No caso de pequenas e médias empresas, até para dar um pouco de estabilidade para esse segmento, a revisão dessa norma ela é feita a cada 5 anos, 6 anos, e essa é uma grande revisão que nós fizemos, fazendo um alinhamento, guardadas as proporções, simplificações, em relação ao IFRS Full. Nós também emitimos o Practice Statement do Management Commentary, que é o relatório da administração. Esse documento não é uma norma, mas é um guia, como se fosse um guia de orientação, e o objetivo é justamente para uma empresa que está elaborando o seu relatório da administração, ela possa fazer uso desse documento para poder elaborar um relatório da administração muito mais completo e também para poder auxiliar reguladores ao determinar os requisitos de divulgação desse tipo de relatório, utilizando essa ferramenta. A atualização em relação ao que a gente tinha, que é um documento de 2010, ela é muito significativa e importante. De fato, é um documento muito bom. Outro documento que nós fizemos uma atualização dele é o IFRS 19. O IFRS 19, eu acho que todos vocês estão cientes, mas é uma norma que permite que uma subsidiária de uma empresa que aplica IFRS Full, mas que seja, e eu vou simplificar aqui, atenda a definição de uma pequena e média empresa, ela também possa aplicar o IFRS Full, mas com um nível de divulgação muito mais reduzido. Então, ele continua com toda a parte de reconhecimento, mensuração e apresentação do IFRS Full, mas o nível de divulgação é similar à de uma pequena e média empresa. E, com isso, ela não precisa ter um gap diferente do gap da mãe e, ao mesmo tempo, consegue ter uma demonstração financeira mais enxuta. A gente entende que, pelo perfil desse tipo de empresa, não há perda de informação para o usuário e, ao mesmo tempo, há um ganho importante de custo para os preparadores. Essa atualização aqui é porque, quando nós fizemos o IFRS 19, nós tivemos que fazer um corte, 2021, alguma coisa assim, e o que nós fizemos agora é um catch-up em relação a todas as alterações que foram feitas desde então. Então, nesse momento, com essa alteração, o IFRS 19 está totalmente atualizado com todas as normas do IFRS Full. Alterações ao IAS 21, isso aqui eu acho que essa alteração é que é mais fácil explicar, dando um exemplo. Eu tenho uma empresa argentina que tem que preparar suas demonstrações financeiras em peso argentino e ela tem uma subsidiária no Brasil, cuja moeda funcional é o real. O que essa alteração aqui faz é determinar exatamente como que a tradução das demonstrações financeiras dessa empresa brasileira com moeda funcional real é feita para o peso argentino, que é uma moeda hiperinflacionária. E isso não se aplica só para essa operação estrangeira, por exemplo, essa subsidiária no Brasil, ela também se aplica se, por exemplo, a empresa argentina tem moeda funcional dólar, mas ainda assim precisa de traduzir suas demonstrações por moeda de apresentação peso. Também tem quais são os requisitos para fazer essa tradução. Então, é muito importante porque você traz uma redução
de diversidade, porque havia, sim, uma diversidade nesse procedimento. E, por último, aqui, nós fizemos também a divulgação de alguns exemplos que foram incorporados a diversas notas sobre como tratar na demonstração financeira, como divulgar na demonstração financeira aspectos relacionados a incertezas, né? Apesar dos exemplos todos quase serem relacionados a questões de clima, isso também se aplicaria, por exemplo, uma questão tarifária, uma questão de uma guerra. Sempre que você tiver algum tipo de incerteza, esses exemplos ajudam a administração a refletir de como que isso poderia ser tratado do ponto de vista de divulgação nas demonstrações financeiras. E em 2026, para falar a verdade, 2 semanas atrás, ou uma semana atrás, uma ou duas, não sei, nós emitimos o IFRS 20, é uma norma nova, e ela trata de ativos regulatórios e passivos regulatórios. Ela substitui o IFRS 14, e ela é especificamente relevante para o setor de utilities, né? Então, nós estamos falando de energia elétrica, água, prestação de serviço, serviços que têm tarifas reguladas, né? A gente acha que esse é uma norma importante na América Latina, e nós já estamos começando a fazer alguns trabalhos aí para ajudar na implementação. Mas é um nicho, é um segmento, né, que ela se aplica, não se aplica a todas as empresas, mas aquelas que estão dentro desse modelo de regulação tarifária. E para 2026, a gente tem, ainda no final desse ano, a previsão de emitir uma alteração ao IAS 28, uma alteração para esclarecer os parágrafos 18 e 19 do IAS 28, que dá a opção de algumas empresas, algumas entidades em alguns segmentos optarem por reconhecer, mensurar as suas coligadas e joint ventures, associates and joint ventures, ao valor justo, ao invés de aplicar o método de equivalência patrimonial. Então, é um esclarecimento, ele abre um pouquinho, porque a gente acaba fazendo uma referência ao IFRS 18, mas, de uma maneira geral, especialmente vai beneficiar algumas seguradoras que trabalham com esse tipo de investimento, e a característica dele é muito mais voltada no sentido de aplicação de valor justo do que de equivalência. Então, com esse esclarecimento, eles conseguem aplicar melhor. Esse quadro aqui é uma visão geral do que nós temos no plano de trabalho. Nós temos 2 projetos de revisão pós-implementação, um projeto de pesquisa, 6 projetos na fase de emissão de normas, que é uma continuação do projeto de pesquisa, e 3 projetos na fase de manutenção. Ou seja, a gente tem atualmente 12 projetos em andamento. Tínhamos 13, mas emitimos o IFRS 20, né, dever cumprido, e segue a vida aqui. E a gente tem no Interpretation Committee, até porque nós estamos muito próximos da implementação do IFRS 18 para a grande maioria das empresas, um ou outro que antecipou, mas quem não antecipou, nós estamos num momento crítico agora, né? Então, o Interpretation Committee ele tem lidado com algumas questões que surgiram justamente para auxiliar aí nessa implementação, e a Patrina vai dar um pouco mais de detalhes sobre essas discussões. Então, só rapidamente aqui passar para vocês um pouco aqui do que a gente tem em cada uma dessas fases, né? Como de Post-Implementation Review, né, projetos de revisão pós-implementação, a gente tem 2, eu já falei do primeiro, do Red Accounting, do IFRS 9, mas a gente também já está no finalzinho aí do IFRS 16, arrendamentos. É importante lembrar que o Post-Implementation Review em si, ele não é um projeto que vai levar a uma alteração de norma. Ele é mais um taking stock, é para você verificar se a norma está funcionando como pretendido. E, eventualmente, ele pode levar a você a dizer que para esse assunto não tem que tomar qualquer ação, para aquele outro assunto talvez seja interessante incluir no próximo Agenda Consultation para entender dos stakeholders se há uma prioridade para tratar desse assunto, e, eventualmente, até fazer uma sugestão direta de um projeto para o IASB, deveria ser incluído ao plano de trabalho. Então, em si, não é um projeto que vai levar a uma alteração de norma, mas ele pode fazer algumas recomendações. E também não é um objetivo reabrir discussões que já foram feitas na época da emissão da norma, é realmente identificar se a norma não está funcionando como pretendido, né? Se os custos para os usuários, preparadores, auditores, é maior do que o que estava previsto. Na fase de, como eu falei aqui, você começa na fase de alguns projetos maiores, especialmente, começa na fase de pesquisa e eles evoluem para a fase de emissão de normas. Hoje a gente tem na fase de pesquisa só o projeto de intangíveis, e até é interessante que ontem foi bastante falado, e hoje também no primeiro painel,
o que a gente tem de novos ativos, questão de tecnologia, inovação, e o IAS 38 é uma norma muito antiga, né? Então a gente entende que ela está precisando de uma atualização. Mas um ponto aqui, um spoiler, né? O que nós escutamos dos usuários não é que eles querem mais ativos intangíveis no balanço, eles querem mais informações sobre esses intangíveis, eles querem melhor disclosure sobre esses intangíveis. E é sobre isso que a gente está trabalhando aqui, tem alguns projetos piloto, mas o foco é mais, provavelmente, a fase, essa questão da divulgação e não necessariamente trazer ativos para o balanço. É importante dizer isso para a gente administrar a expectativa. Já na fase de emissão, a gente tem medição de custo amortizado, praticamente para tratar uma questão que no IFRS 9 não é muito clara, quando você tem uma modificação de um contrato, se aquilo ali tem que ser tratado com um reconhecimento, quando ocorre a modificação de toda a diferença do recálculo, como um ajuste único no patrimônio, no resultado, ou se aquilo ali deveria recompor a taxa de juros efetiva. Então, de novo, o IFRS 9 não é tão claro e nós estamos tentando criar o princípio que poderia nortear quando se faz uma coisa e quando se faz a outra. Projeto de demonstração de fluxo de caixa, esse estava na fase de pesquisa, a gente já adiantou aqui para a fase de emissão de norma, ou seja, a próxima fase seria da emissão de exposure draft. Nós estamos avançando bastante nesse tema, muito interessante, porque os usuários dizem que muitas informações que eles gostariam de ter, quando eles olham para a demonstração de fluxo de caixa, eles têm dificuldade, inclusive de reconciliar com as movimentações, especialmente do balanço, e por isso mesmo que a gente está tentando fazer com que, especialmente essas duas peças, se conversem e também tratar uma questão chave, que é a questão do non-cash transactions, né, que são as transações que não envolvem caixa, como que você reconcilia isso com a demonstração do fluxo de caixa. Já falei de contabilidade e mitigação de risco, método de equivalência patrimonial, isso aqui é um projeto que a gente está endereçando várias questões práticas sobre o IAS 28, e uma questão muito importante foi de fazer um reconhecimento de que as associadas, as coligadas e as joint ventures não são parte da companhia que reporta, a subsidiária tanto é que ela é consolidada, mas as coligadas e as joint ventures não são, e por isso mesmo que a proposta do exposure draft foi de que transações com coligadas e joint ventures se reconhece os ganhos e perdas totais, e não reconhecer, por exemplo, se eu tenho uma coligada, eu tenho 20% de uma coligada, eu reconheço 80% do ganho ou perda, mas 20% eu não reconheço porque eu ainda tenho participação. O que nós estamos dizendo é que ela não é parte do reporting entity e por isso mesmo que não tem que haver esse represamento. E os usuários entendem que essa é a melhor solução, inclusive porque senão você transforma esse 20% numa caixa preta. Você deixa de reconhecer agora e a partir daí o próprio usuário não consegue seguir o reconhecimento disso adiante, ele acaba contaminando resultados para frente, sem que o usuário consiga fazer, usuário investidor, né, consiga fazer o monitoramento disso. Entretanto, depois de muita conversa com alguns stakeholders, e aí eu vou citar principalmente, o Brasil também emitiu uma carta contrária nesse sentido, o CPC, a América Latina não, o GLENIF, na verdade, apoiou, é importante dizer esse contraste aí, nós temos o IFRS sendo adotado em quase 150 países, e nós temos o Japão e a China como dois países que realmente tiveram uma oposição muito forte a esse projeto, mas, na minha opinião pessoal, e agora eu estou falando aqui, eu já estou falando como pessoa, não como IASB, mas especificamente nesse projeto, a questão da China é que a maneira de fazer negócio na China é muito diferente, né? Praticamente não tem como você fazer negócio lá se você não trouxer o governo como o seu sócio. Então, tem algumas nuances aí que fez com que muitos de nós no board acabássemos aceitando tratar essa questão como uma opção de prática contábil. Portanto, teria a opção de não eliminar, ou seja, reconhecer 100%, ou eliminar muito similar ao que a gente tem hoje, por exemplo, 20% no exemplo que eu dei. Então, é isso que nós tomamos essa decisão, inclusive, no ano passado, de colocar uma opção de prática contábil nesse sentido. O outro projeto de combinação de negócios, divulgações, ágil, redução ao valor recuperável, né, que é o impairment, esse é um projeto para melhorar, porque
combinações de negócios normalmente são transações muito grandes que podem mudar todo o contexto de uma empresa, e os usuários nos disseram que o nível de informação que eles recebem é muito pouco, especialmente em anos subsequentes. Você tem algum nível de informação no ano da aquisição, mas depois disso você não consegue acompanhar. Então, esse projeto é justamente para tentar ver se nós conseguimos criar algum tipo de melhora na divulgação desse tipo de performance subsequente dos negócios adquiridos. O problema é que você tem um atrito de usuários e preparadores, porque os preparadores entendem que grande parte dessa informação, primeiro, não deveria estar na demonstração financeira, nós já nos convencemos que não é o caso, mas eles ainda insistem que parte disso tinha que estar no relatório de administração, e segundo, e aí eles têm um ponto, é a questão da sensibilidade dessas informações, né, e a visão de que aquilo ali corresponderia a uma espécie de informação que criaria uma responsabilidade para a administração, quando muitas vezes você tem um target que é aspiracional, né, que eles chamam, e não necessariamente que seja a perspectiva de desempenho. Então, nós estamos ainda debatendo se a gente vai conseguir introduzir um nível razoável de requisito de informação. Instrumentos financeiros com características de patrimônio, a gente tem avançado, são diversas pequenas decisões que a gente tem tomado com isso, não é nenhuma mudança radical no IAS 32, mas nós já estamos avançando, várias conversas com stakeholders, e o objetivo é, no próximo ano, a gente emitir. E, finalmente, projetos de manutenção, a gente tem, eu já falei do IFRS para pequenas e médias empresas, já falei da alteração à opção do valor justo, só provisões para chamar a atenção de que esse é um projeto, apesar dele ser de manutenção, ele acaba fazendo algumas alterações importantes, ele fala um pouco de qual que é a taxa de desconto a ser utilizada numa provisão, ele fala sobre os custos que você tem que incorporar uma provisão, e mais importante nesse momento, nós estamos falando justamente da questão da obrigação presente decorrente de um ato passado. E a gente explica um pouco, abre um pouco desse conceito, e mais recentemente nós tivemos uma discussão sobre taxas leve, porque há no mercado um sentimento de que o IFRIC 21 não endereça necessariamente as questões, e a gente, aparentemente, na última reunião, eu acho que a gente chegou num denominador comum aí, que vai funcionar para todo mundo, mantendo esse tema dentro do IAS 37, que, na minha visão, é o mais correto. Bom, gente, era sobre isso que eu queria falar, sobre os projetos, mas nós ainda temos muita coisa para falar agora do IFRS 18, eu vou passar a palavra para a Patrina, para ela poder concluir essa apresentação aqui. Obrigado, gente. Thank you. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao IBRACON pelo convite e me convidar para fazer essa apresentação. Eu estou muito feliz de estar aqui em São Paulo, não só por causa da comida, porque eu amo, mas também porque nós temos a oportunidade de falar com todos vocês. Eu tenho o prazer de falar o trabalho do Comitê de Interpretação. Eu quero dizer que esse Comitê de Interpretação são membros que trabalham, incluindo do Brasil. Eu sei que a Renata está aqui da plateia hoje. E é um corpo de especialistas para analisar as normas. Então, nós desenvolvemos as normas, escrevemos os requisitos, achamos que ele está muito claro, mas, na realidade, quando todos vocês começam a ler os novos requisitos e implementar as normas, podem surgir dúvidas. E o Comitê de Interpretação é um corpo de especialistas que qualquer um de vocês pode apresentar dúvidas sobre essas normas, e essas dúvidas são encaminhadas ao Comitê de Interpretação. Então, o que estamos fazendo recentemente, aqui nós temos uma visão muito rápida, que em março desse ano foram 12 assuntos diferentes. Tá? Nós não reclamamos de trabalhar duro, não,
mas o trabalho deles foi fantástico. E as principais perguntas vieram com relação ao IFRS 18, ou seja, na apresentação das divulgações. E eu vou dedicar alguns momentos para essas perguntas. Então, e também vamos deixar espaço para as perguntas que estão surgindo com relação a 18. Eu sei que a 18 traz coisas novas. Uma das principais que o IFRS 18 traz é uma estrutura muito maior para as declarações. E é por isso que a 18 vai afetar quase todas as empresas, quase qualquer empresa com relação às normas de contabilidade. Então, vamos ver o que a IFRS 18 faz. As empresas precisam agora reportar o lucro operacional, o lucro antes da aplicação de financiamentos e taxas, impostos, e eles precisam também classificar todas as despesas em uma dessas categorias, numa categoria de operações, investimento ou de financiamento. E também o imposto de renda. Então, o objetivo aqui é ter um efeito comparável. Já foi dito que, com isso, eles poderão um processo muito mais comparável em termos de números, onde os números são comparáveis quando você olha uma empresa brasileira, uma empresa japonesa ou uma empresa canadense, eles sabem qual é o ponto inicial da sua análise, vai ser o mesmo. Então, tendo esse quadro em mente, vamos depois falar em mais detalhes. Algumas das perguntas que estão chegando ao Comitê de Interpretação é sobre a classificação. Como classificar? A pergunta fala, onde eu classifico, por exemplo, uma moeda nos empréstimos de uma empresa? A IFRS 18 tem um princípio do que você faz com esses valores. Ela diz, você vem as despesas daquele item para você tentar, para você usar aquela moeda. Por exemplo, você tem um passivo monetário, qualquer lei que mostra aquele ponto, ele vai passar para o financiamento e essa vai ser uma despesa de financiamento. Mas essa pergunta surge porque na sua consolidação das demonstrações financeiras, você sabe que os empréstimos entre companhias, ele é eliminado e essa despesa também é eliminada na consolidação, mas não na lei. Então, ele continua existindo nas divulgações. Então, o que eu faço com isso? Porque, no princípio, é que o primeiro identifica aquele risco, mas ele não está em despesas comuns. Então, nós percebemos isso, dissemos que duas formas que você pode fazer essa operação. Você pode ver antes da eliminação. Pergunta muito interessante. Então, isso interessa as pessoas do mundo todo. A próxima questão, na classificação, tem a ver com ganhos ou perdas de dividendos, onde isso vai. Então, nós temos um princípio para isso. Se você fala de perdas de derivativos, isso deve ir como uma despesa de renda passiva de risco cambial. De novo, essa pergunta surgiu com contratos estrangeiros, onde as empresas usavam para medir a sua exposição estrangeira. Mas o derivativo que estava sendo usado tinha uma noção e tinha uma exposição de hedge de 2 níveis. Então, essa opção viu aquele ativo de
100 e o passivo de 150. E aí usava o derivativo com aquela notação de 20. Então a pergunta é: como que eu vou fazer com essa perda se ela vai para categorias diferentes? Então, parte iria para o ativo e parte vai para o passivo? Ou tudo isso pode estar num pacote de perdas? Então, o que você pode perceber é você, como empresa, olhar a sua política de gestão de risco, aonde você vai incluir aquele derivativo, o RED daquela exposição, e aí você coloca o derivativo como o RED daquela menor exposição. Então, o risco que você está fazendo, o RED, e as despesas que seguem. Então, neste exemplo, aquele derivativo, ele segue a próxima exposição do ativo, do passivo, perdão. Uma outra pergunta. Vocês lembram daquele quadro onde você tenha uma categoria de inconsistência? Então, a pergunta foi: e se eu pago um imposto para o governo, mas ele não atende à definição de imposto de renda? Então, eu tenho o IS-12 para isso, mas esse imposto me parece ser um imposto de renda. Eu posso colocar na categoria de imposto de renda? E a resposta do comitê foi não. Não, porque o IAS-18 é muito claro que a categoria de imposto de renda é quando você inclui a sua despesa de impostos quando você aplica o IAS-12. Outros impostos para os quais o IAS-2 não é aplicado não pode ser usado. Então, nós tínhamos uma visão clara do que o IAS-18 dizia, mas é um assunto que ainda está sendo discutido e algumas respostas que chegaram mostram que não temos ainda certeza de ter dado a melhor resposta. No momento, estamos explorando melhor a situação para ver se podemos atender às necessidades dos países. Ok, esse é uma classificação, ok. Isso foi em relação à classificação. Eu acho que eu já andei muito até agora. Bom, agora ainda temos muito para fazer. O próximo assunto, que o comitê recebeu muitas perguntas, ainda fala da classificação, mas especificamente da atividade de negócio principal. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Olhem aqui. Vocês veem por que esse conceito existe. O que vocês veem aqui no slide é apenas um exemplo, uma ilustração do que pode ser uma corporação, uma empresa. Isso pode ser uma empresa industrial ou uma empresa manufatureira. Aí você olha e diz, bom, por que eu vou colocar as minhas despesas e receitas fora do meu lucro operacional? Porque essa é o que vai gerar a minha receita. Então, o conceito da atividade comercial é tentar garantir que existem alguns itens que podem ser investidos e financiados para uma corporação que claramente serão parte do lucro operacional, seja um comprador, uma seguradora. Então, o que estamos dizendo às empresas é fazer a pergunta: eu tenho uma atividade principal que dá financiamento a clientes ou investimentos em algum determinado setor? Se a resposta for sim para qualquer um dos dois, essa receita que eu gero vai estar nas despesas da parte de passivo e não como parte do lucro operacional. Então, a pergunta da atividade principal de dar financiamento ao cliente ou
fazer financiamento é importante, porque é daí que vem parte da sua receita. Então, essas perguntas que estão aqui no slide são importantes para negócios específicos, onde você tem a minha atividade é investir ou dar financiamento, então você tem despesas da operação. Essas perguntas aparecem separado das demonstrações financeiras. Aqui é uma empresa mãe que é a holding. Então, tudo é um investimento nas outras empresas, nas suas subsidiárias. A pergunta, então, quando a empresa mãe prepara as suas demonstrações financeiras, é a sua atividade principal e é o tipo de atividade que é o holding e a gestão daqueles ativos. Então, a pergunta, esse é o negócio principal da empresa mãe? Então, se a resposta do comitê diz, dado o fato de que você tem um negócio substancial da empresa mãe, isso significa que é o negócio principal da empresa. Então, nas demonstrações financeiras, vai incluir essas despesas como na sua seção de operações. A próxima pergunta é que é muito interessante no meu ponto de vista. Se um fabricante está numa atividade de produção de veículos, a pergunta é, o que essa empresa faz, como muitos produtores de veículos fazem, eles produzem o veículo e eles podem vender os veículos aos clientes ou eles arrendam o veículo ao cliente. Então, quando eles têm atividade de leasing, então muitas dessas empresas estão na área de financiamento, outros de operação. Então, o que temos que ver aqui, pensando na atividade de leasing, será que ela não pode ser uma atividade de negócio principal para aquele cliente, de oferecer o leasing ao cliente? Muitas empresas, elas precificam todos esses leasings como uma transação de financiamento. Então, eles estão olhando o cliente, o credor, enfim, mas a pergunta tem uma razão, porque você não reconhece aquele ativo financeiro que vem de juros. Por exemplo, você tem um veículo e você reconhece ele como arrendamento. Então, eu tenho uma visão de que isso seria inapropriado. Por quê? O comitê vai falar sobre o tempo, quanto é o período. Uma outra pergunta que está vindo para o comitê, eu não vou entrar em detalhe, especificamente é sobre os juros sobre a receita e o fluxo de caixa, e isso é uma atividade de investimento. Eu vou fazer mais uma pausa rápida. Deliberada. Porque agora vamos falar de uma outra nova parte da IFRS 18. A gestão definindo as medidas de desempenho. Então, é claro que o que a IFRS 18 faz é exigir que as empresas saibam e que elas divulguem qualquer outra coisa que precise de uma definição, de uma gestão por desempenho. Então, a pergunta importante quando olhamos para essa parte da IFRS 18 é: como empresa, eu tenho algum MPM? Há algo que eu esteja comunicando para o mercado em comunicações públicas que precisam da definição de um MPM? E essas perguntas são sobre a definição do MPM. Então, deixa eu trazer esta definição. A definição tem 3 elementos. O primeiro,
está em relação às declarações, as demonstrações de receita, das receitas que entram. Então, não é, por exemplo, o fluxo de caixa livre, não é se você tem uma medida de débito, mas é sobre o lucro operacional. Está conectado à declaração, à demonstração pública, por fora das demonstrações financeiras. Então, por exemplo, uma empresa tem os relatórios públicos e a apresentação dos investidores, e você está fazendo o relatório dessas métricas ajustadas. Isso é um MPM. O terceiro critério é dizer que é preciso apresentar a visão de gestão de um aspecto de desempenho. Então, essas perguntas estão olhando para dois aspectos diferentes da definição. A primeira, para mim, é super profunda e interessante. Se você ainda não assinou a interpretação, eu espero que vocês façam parte depois dessa apresentação, porque isso é muito interessante. A primeira pergunta é sobre a parte de definição se for um subtotal de receitas de despesas que são hipotéticas. Então, se uma empresa tem um tipo de KPI, uma métrica para reportar ao mercado, mas que não necessariamente está nas despesas. Então, exemplos, por exemplo, eu sou uma imobiliária que tem muita receita de aluguel. Os números que eu apresento para o mercado são baseados nas receitas dos aluguéis de dezembro e que eu extraí de 12 meses. É uma forma de um pool da receita. Um outro exemplo pode ser, eu comprei uma outra empresa em junho, mas o que eu quero reportar ao mercado é o desempenho como se eu tivesse comprado adquirido no começo do ano. Então seria uma informação pro forma de 12 meses. Então a pergunta é, se essa for uma mensuração que inclui as despesas, mas que não são reais, de fato, então é um MPM. Que o comitê vai definir em junho. Outra pergunta interessante que o comitê vai debater é sobre a questão de uma empresa privada, mas não de capital aberto. Então, quando você está avaliando que uma comunicação pública, quais são os exemplos, por exemplo, que você precisa colocar na sua apresentação aos investidores? Esta pergunta veio porque diz, e se for uma empresa privada e eu estou operando com os números do lucro na minha comunicação a investidores, mas essas comunicações não estão na internet, não estão no site, elas não circulam amplamente. Elas circulam apenas para um número restrito de investidores selecionados. Isso não significa comunicações públicas. Então, mais uma vez, o comitê irá responder, ou pelo menos debater sobre isso. E por último, o que eu gostaria de falar é sobre o terceiro aspecto da IFRS 18. Eu vou falar rapidamente. E só porque eu acredito que os novos princípios das normas sobre agregação e desagregação são realmente muito importantes. É uma parte importante das normas. Então, as empresas têm milhares e milhares de transações. E você precisa comunicar nas demonstrações financeiras de forma compreensível. Então, os detalhes podem ajudar nos princípios sobre como as empresas devem trabalhar, por exemplo. O que colocar nas demonstrações de receita. E, mais uma vez, há algumas perguntas que vieram, algumas que o comitê ainda vão debater em junho sobre exatamente como marcar as linhas e os subtítulos apresentados. Eu digo que é preciso colocar etiquetas, marcações significativas. E a outra é sobre como rotular e apresentar as despesas. Então, pedindo para as empresas divulgarem 5 itens: depreciação, amortização,
os problemas com os ativos, e qualquer empresa que esteja inconsistente. Se uma empresa que tem 9 linhas de itens, como vocês podem ver aqui na parte de operações, dividindo por função, então, por exemplo, custo de vendas, custos com vendas ou outras despesas, você vai precisar também dar a divulgação nas notas. Então, o comitê diz que é quando essas divulgações são necessárias. A resposta foi sempre que você apresentar qualquer item de linha por função, como mostrado no slide aqui. Nestes casos, é preciso fazer a divulgação para os 5 itens diferentes por natureza. Eu fiz uma pausa porque agora nós vamos passar por elementos do IFRS 18 e outros tópicos que vão ser discutidos pelo comitê. Eu queria trazer este slide final como um lembrete. Na esquerda, o que já está efetivo este ano, pequenos anexos como PPI, o último que vocês provavelmente já sabem, conectado aos novos requisitos da IFRS 9, e que você vê do lado direito do slide, é o que virá a partir de janeiro do ano que vem. Aí sim temos muitas alterações. A IFRS 18, como falamos, a IFRS 19, que estará disponível para vocês com os padrões de divulgação. E principalmente se vocês aplicarem aos padrões de pequenas e médias empresas, aí teremos alterações significativas na terceira edição. Então, com isso, eu encerro. Bom, muito obrigado, Tadeu. Katrina, excelente apresentação. E só enquanto a gente espera que as perguntas do nosso público chegarem, queria fazer 2 statements em relação, começar com a Patrina, em relação ao IFRS 18. Eu interajo lá no Ibracon com as outras firmas e, obviamente, dentro da minha firma, e eu vejo que a gente ainda está num volume de discussões sobre uma norma, como vocês acabaram de perceber com a Patrina, que vai afetar todas as empresas e que as perguntas chovem em relação a como aplicá-la, mas não aqui no Brasil. Então, isso me preocupa, de certa forma, e aqui eu queria fazer um pedido da especial atenção dos senhores e senhoras, para que comecem, se ainda não começaram, a discussão desse tema com os clientes de vocês. Está muito perto, gente. Primeiro ITR do ano que vem, 31 de março, a DRE não vai ser a mesma. Quem não começou está tarde. Primeiro trimestre do ano que vem, os senhores estarão dando asseguração limitada para MPMs, que antes ficavam fora das demonstrações financeiras, e agora vão estar dentro. A definição do que são MPMs pode depender do que as companhias vão fazer ainda esse ano nas suas comunicações com os seus stakeholders. Então, eu sei que eu sou brasileiro, eu sou tão a favor de faço amanhã quanto todos nós que estamos nessa sala, mas está tarde. Acho que se essa comunicação e essa discussão e esse preparo dessa DRE, que já agora para o primeiro trimestre de 2026 vai ser apresentada, quando a gente fizer em 2027, se não começar agora, se já não usar o número de agora, para vocês começarem a olhar, para vocês começarem a avaliar, discutir com a administração dúvidas, a tendência é que a gente não faça uma adoção apropriada. Então, conversem com a administração, conversem com a governança, não subestimem o poder da IFRS 18, ela é muito poderosa.
Um tema que o Tadeu mencionou aqui, uma vitória da China, mas acho que indireta para o Brasil também, é o fato da semana passada o IASB ter permitido a política contábil, não permitido, porque ainda é tentativo, mas direcionado à questão de permitir aqui uma política contábil de eliminação parcial de ganhos e perdas em equivalência patrimonial, né? Que, de certa forma, está associado aqui às nossas discussões sobre demonstrações financeiras individuais. Vou entrar no tema aqui do Tadeu, mas eu queria pedir para que a gente pudesse interagir depois dessa reunião, que aqueles que gostam muito das demonstrações financeiras individuais, que veem bastante valor em elas serem produzidas e apresentadas lado a lado aqui no Brasil, queria que vocês me procurassem no LinkedIn e que me convencessem da importância dela para os usuários das demonstrações financeiras no nosso país. Me faltam argumentos e eu queria ouvir opiniões diversas da minha, porque eu, pessoalmente, acho que elas só trazem volume e são desnecessárias nas DFs. Não quero entrar no mérito de cálculo de dividendo ou, efetivamente, tributação, que isso se faz em balancete, isso se faz em outro lugar que não na apresentação para os principais stakeholders, mas os argumentos que realmente no coração de vocês fazem com que nós, brasileiros, queremos apresentar ainda mais do que o resto do mundo, além do consolidado, ainda continuar com as nossas 4 colunas, que dobram o nosso trabalho na hora de dar tique aqui. Mas quero ouvir opiniões diversas da minha. Por favor, me procurem no LinkedIn, vai ser um prazer debater com vocês. Gosto muito de brigar. Então, aqueles que também concordam comigo, se quiser dar um joinha lá, pode dar, mas quero saber aqueles que não concordam. Dito isso, deixa eu ver o que tem de pergunta dessa plateia inteligentes e que está louca para participar desse painel com os nossos outros. Eu vou começar aqui com perguntas para os demais debatedores, para deixar a turma do IASB dar uma descansada, né, pessoal? Eles estão aí há 50 minutos falando com vocês, e só por isso eu estou aqui me enrolando. Vamos lá. Vou começar com uma pergunta. Vou começar com o Oswaldo, meu querido regulador. Acabei de falar de alguns desafios que ainda vêm, né, Oswaldo? IFRS 18, um deles, mas na visão da CVM, né, o que tem sido os desafios já existentes nas normas que foram aplicadas e o que vocês têm observado aí de desafio na implantação das normas IFRS pelas companhias abertas brasileiras? E agradecer aqui a tua participação. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, Oswaldo. Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas. Como sempre, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado novamente por participar mais um ano, né, do congresso do IBRACON. Estava comentando com a Gabriela, eu acho que deve ser meu 5º ou 6º seguido, né, que eu participo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, informando, né, sobre o que está acontecendo, o que a gente vê lá na CVM. Tiago, eu acho que eu posso dividir essa pergunta sua lá por essa parte principal que você comentou, a nossa percepção sobre os desafios que as empresas enfrentam, e também eu posso aproveitar e compartilhar com vocês os nossos desafios como regulador em supervisionar as informações que são divulgadas. Eu acho que um ponto que precisa ficar bem falar aqui para vocês é que, como o nosso mercado, né, as empresas dentro do escopo da CVM, elas são diversificadas, né? Você tem tanto as empresas maiores como empresas não tão bem estruturadas, né, que estão no mercado, né, companhias listadas. Então, o comentário que eu faço é sempre aquela seção que está um pouco abaixo da média, né? Claro que tem empresas que estão preparadas, tem a estrutura de governança estabelecida, né? Tem um planejamento posto, né? Segue esse planejamento. Mas o que a gente observa lá é que, em relação a esse outro lado da figura, é que falta um pouco de planejamento, como aquilo que você comentou, eu acredito, no início, para a implementação
de algumas normas que são relevantes. Aqui eu posso citar IFRS 15, IFRS 16 e IFRS 18, principalmente. O que a gente observa lá é que falta um pouco de planejamento em relação à implementação dessas normas. Falta um pouco de um estudo, uma análise detalhada dos impactos que essas normas irão ocasionar para as companhias. E, de certa forma, você já antever, né, essas consequências e até mesmo, no caso, se antecipar a elas, né? E existe também, para o nosso lado, pegando aqui a parte do regulador, o que a gente mais observa lá, os nossos desafios atualmente, né? E acho que vem desde o início da adoção dos IFRS, é a parte de supervisão de estimativas contábeis, né? Esse lado, para a gente, é um desafio enorme. Valor justo, CPC 25, provisões, né, impairment. Então, isso é sempre um desafio para o regulador, no caso de você desafiar as premissas, né, as assumptions, né, e os julgamentos utilizados, né, com base no que está posto nas condições econômicas, né, postas, né, naquele ponto em que a estimativa foi elaborada. A gente observa lá, certas vezes, que as premissas de julgamentos elas não estão em sintonia, né, com as condições econômicas, né, mas em função de essa norma de IFRS ser principiológica, não estou criticando, tá? Elas têm que ser assim, né? É um desafio também, não só para as empresas que aplicam, né, no cálculo, né, dessas estimativas, mas também é um desafio enorme para o regulador, em termos de supervisão, né, supervisionar essas informações, porque você tem que ir no negócio, entender um pouco do negócio, como ele funciona, entender o julgamento da administração, que muitas vezes não está claro em nota explicativa. Sempre quando vocês recebem um ofício da CVM, é porque nós não entendemos como foi calculado, né, aquele número que está nas DFs. Então, é isso que a gente comenta como desafio, né, a gente, e já passando também essa informação lá para vocês. Excelente, Oswaldo. Muito obrigado. E é importante ver que a gente está trabalhando juntos aqui para a melhoria do mercado de capitais brasileiro sempre. Eu vou aproveitar o ensejo do Oswaldo e perguntar ao Idrian como é que esses desafios que o Oswaldo mencionou e que até eu mencionei um pouco sobre a adoção de novas normas, são comuns à região ou somos nós brasileiros que sofremos e o restante dos nossos irmãos nadam livremente por esse oceano? Idrian, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Buenas tardes con todos. Primero un agradecimiento me hace un eco esto. Un agradecimiento a Sebastián por la invitación y estar muy gustosos como Asociación Interamericana de Contabilidad de compartir con ustedes. Poder estar aqui com todos vocês. Mas nós somos latinos e as coisas acontecem com todos nós, não só no Brasil. E como região nós temos alguns problemas comuns que nós ainda não sabemos solucionar. Nós não conseguimos desenvolver tudo isto, mas acho que isto é um desafio. Nós, como bons surfistas que nós somos, nós precisamos surfar as ondas e conseguir um bom desenvolvimento. Eu acho que temos um entendimento da alta gerência. Pensamos que isto só se aplica a empresas grandes. Não. Precisamos falar de pequenas e médias empresas e esta alta gerência, que muitas vezes não está bem preparada para dirigir um negócio. Isso é muito comum nos nossos países da América Latina. E eles precisam também ter um entendimento de qual é a normativa que eles vão aplicar nas demonstrações financeiras, sejam qualquer tipo de normas. Eu acho que nós temos exemplos, como realmente a Patrina fez na sua palestra, é muito melhor. Você fala, se você aplicar isto para uma pequena empresa, os seus custos financeiros sempre estarão na demonstração financeira.
E a questão era realmente a construção de um conjunto habitacional que ia se desenvolver em 3 anos com um custo financeiro associado. E essa pessoa não soube ou não foi informada, e quando chegou ao auditor, o auditor realmente chegou e falou: nossa, você devia ter utilizado outro tipo de normas quando você implementou seu modelo de negócios. Então, eu acho que este tipo de entendimento ainda falta bastante quando o projeto vai começar, ou se o projeto já foi começado, precisamos saber escolher o conjunto de normas mais adequado. Muitas vezes, também a gerência de primeiro escalão acredita que isto é uma questão somente que afeta aos contadores e que o auditor vai sugerir alguma coisa para poder realmente remediar este tipo de coisas. Mas se o projeto já estiver em desenvolvimento e vai e apresenta as suas demonstrações financeiras sobre o conjunto de normas correspondentes a uma instituição financeira, provavelmente essa instituição vai fazer algumas observações para limitar ou recusar o financiamento. O que faltou? Faltou alguma coisa que poderia ser denominado NIS para não financeiros, NIS para alta gerência. Não esperamos que a alta gerência seja uma especialista nesta área, mas deveria conhecer as consequências das decisões que aprova. Eu acho que aqui nós também precisamos ter uma capacidade como região. Dávamos algumas sugestões e algumas notícias, o Tadeu, sobre as consultas e respostas às consultas que dão os diferentes países e regiões. Na Associação Interamericana de Contabilidade temos um sistema para responder às diferentes consultas que são feitas pelos diferentes organismos, nesse caso o FGS, para levar a voz de toda a região que vai desde o Canadá até a Argentina e que são realidades que são muito similares, como eu já disse no começo. Nós somos latinos e somos muito parecidos em tudo isso. E como último ponto, precisamos da academia, precisamos das universidades num eixo determinado. Um eixo seria os docentes. Até que ponto estão atualizados os docentes de tudo isto que nós acabamos de ver agora, resumidamente? Para que possam entender claramente e transmitir isto para os alunos que estão em formação. Como transmitir essas informações? É uma responsabilidade absoluta, não só da academia, mas também mostrar tudo isto para os alunos nas universidades. Precisamos ter este conhecimento e transmitir isto aos alunos. E depois temos ainda o posicionamento da maior parte das pessoas que estamos aqui, que somos auditores. Aqui temos um conjunto de auditores de pequenas e médias empresas e o que estão também conectados remotamente, que provavelmente estamos realmente recebendo um alerta de tudo isto que vai entrar em vigor em 2027 e que já neste ano as empresas deveriam ter redesenhado o seu sistema de informações, porque em 2027 vamos ter que implementar isto e vamos fazendo os ajustes no caminho. Não é isso. Os reguladores de cada um dos países têm a obrigação de levar em consideração estes aspectos. E eu citava um organismo regulador de um país onde nós temos patrocinadores da nossa associação e a pergunta era: pessoal da ICE, poderia nos ajudar revisando o plano de contas que vamos ter para o ano 2027 com a NIT 18? Foi um erro, porque não é uma questão de informação. Ontem nós falamos sobre softwares com inteligência artificial que foram premiados. Vamos fazer um software de inteligência artificial que modifique as demonstrações contábeis e que coloquemos isto com as novas normas. Mas isto não é tão simples assim. Eu acho que estes são os desafios de implementação das novas normas. Muito obrigado. Eu acho que estamos de acordo com a diversidade e com a complexidade de tudo isto. Castilho, sua vez. Está preparado? Tem que estar, né? Eu costumo dizer que a gente vive numa bolha, né? E você, talvez, como nosso órgão maior aqui, com mais de 500 mil contadores registrados,
Falando de 500 mil contadores, curiosidade aqui para quem não sabe, meu avô foi o CRC número 21 do Paraná. Então, começou esses 500 mil, fundando essa nossa classe, e também confesso que quando eu era mais jovem eu não queria ser contador, mas acabei aqui, né? Então, deu tudo certo. Mas, voltando aos 500 mil, Castilho, como é que o CFC, né, e explodindo essa bolha, e sabendo que nessa sala provavelmente a gente tem, desses 500 mil, talvez uma das parcelas dos mais engajados, atualizados, brilhantes que temos aqui na profissão, como que é essa missão, né, de manter esses 500 mil, ao mesmo tempo, regulados por vocês e treinados, capacitados, enfim, acompanhando essa difícil tarefa, que é num mundo que gira cada vez mais veloz, dar conta dessa contabilidade com os negócios cada vez mais complexos e com a contabilidade, obviamente, ganhando complexidade nessa mesma toada, né? Boa tarde a todos. Tiago, meus colegas aqui, queria, antes de iniciar a questão aqui, queria agradecer ao IBRACON, essa parceria com o Conselho Federal de Contabilidade. Esse evento aqui é sempre muito bem organizado, traz esses temas espetaculares, é muito bom a gente estar reunido e estar junto aí nesses momentos. Bom, com relação ao Conselho Federal, o sistema CFC-CRCs trata com esses 500 mil contadores, 540 mil contadores registrados hoje, ativos no Brasil. E aqui, esse público do seminário, a gente está falando de 2.000 pessoas, né? Então, como você falou, pessoas que estão interessadas, estão vindo atrás do conhecimento, mas são privilegiados. Estamos aqui num ambiente privilegiado em número de pessoas, os profissionais que estão aqui são privilegiados, têm uma certa atuação de sucesso, mas o nosso universo é muito grande. São esse universo aí de mais de 500 mil de pessoas, de profissionais, que tratam, o Adrian levantou o ponto, a gente fala muito em empresa grande, os IFRS, essas aplicações, está o Oswaldo aqui como órgão regulador das empresas abertas, mas nós temos esse universo enorme, que essencialmente trabalham para as empresas grandes, mas também para as empresas médias e pequenas, em sua grande maioria. E essas aplicações, a parte técnica, é mais fácil chegar nesse público nosso, que está nesse seminário, nas empresas grandes, do que nas empresas pequenas, no contador das empresas pequenas, no escritório de contabilidade. E o Conselho Federal, a atuação do Conselho Federal, como autarquia federal, nós somos órgão regulador da profissão contábil. Então, nós alcançamos os contadores, as nossas normas são para os contadores e para as empresas de contabilidade. E você tem os outros órgãos, CVM para as companhias abertas, Banco Central, Previc, SUSEP, cada um no seu ambiente, mas a nossa regulação é para o contador. Então, a nossa atuação tem que ser conectada com todos os órgãos, não adianta cada um caminhar para um canto. Então, a classe contábil é muito unida em termos de entidade, em termos de regulação. Essas iniciativas que a gente traz, a parte técnica, pelos nossos comitês, pelo CPC, CBPS, CPCASP, da área pública, são muito importantes para a gente, com essa harmonização das normas internacionais, para trazer isso aqui para o Brasil. E cada órgão regulador, nós, CFC, a nível de profissional e de empresa de contabilidade, e os outros órgãos a nível de empresa, das entidades, nós caminharmos sempre para o mesmo caminho. Isso aí que fortalece a profissão, fortalece a confiança, fortalece o mercado, e isso é muito importante a gente estar conectado nesse ambiente. Mas como a gente chega nesses 540 mil contadores? O sistema CFC-CRCs, nas prerrogativas legais de registrar, fiscalizar, felizmente entramos aí temos a prerrogativa recente de desenvolvimento profissional, além da normatização das normas que são emitidas pelo Conselho Federal, e contamos com 27 regionais, são os 26 estados mais o Distrito Federal,
e cada regional perto do seu público. E esse programa de desenvolvimento profissional, das pontuações, que foi criada inicialmente para o programa dos auditores registrados na CVM, os 40 pontos específicos, né, em treinamentos como esse, em atividades como essa, se ampliou muito nesse sentido, se ampliou para os grupos dos peritos, que são registrados no Cadastro Nacional de Perícia, para os preparadores de empresas, de demonstrações financeiras de empresas de grande porte, tanto o contador quanto as pessoas que estão em cargo de direção. O programa também para responsáveis técnicos de empresas que faturam entre 78 milhões e 300 milhões de reais, são obrigados a fazer essa educação continuada, específica, administrada pelos CRCs. Muita gente faz voluntariamente esse programa. Nós gostaríamos que esse grupo nosso fizesse no mínimo os 40 pontos, o grupo de mais de 500 mil, fizesse voluntariamente. Tem muita gente que faz voluntariamente esses programas. Esses programas, os CRCs oferecem esses seminários, essas capacitações coordenadas. Hoje, muito mais, antes era presencial, veio pandemia, agora o alcance do virtual é muito grande. Muitos fazem os treinamentos, as capacitações e deixam gravado ainda no YouTube, com acesso para todos. Então, uma forma que a gente está conseguindo alcançar um grande número de profissionais. Mas é um grande desafio, essas mudanças de IFRS 18, como você chega no contador da pequena empresa, né? No contador do escritório, não só de uma grande empresa que tem toda essa estrutura. Mas o CFC, o sistema CFC-CRC, está, através desses programas, trazendo aí toda essa oportunidade e essa união da classe aí para trazer todas essas mudanças para toda a nossa classe. Excelente, Castilho. Obrigado e parabéns pelo trabalho do CFC. Infelizmente, o tempo acabou. Agradeço aqui as participações de vocês todos, dos nossos palestrantes, dos demais convidados. Um prazer estar com vocês. Eu queria terminar só apresentando o quiz, com a opinião de vocês, que foi sobre qual seria o principal desafio aí para a evolução das IFRS nos próximos anos. Temos 2 vencedores aqui empatados, está parecendo a disputa presidencial desse ano. Reduzir a complexidade, né? Buscar uma vida mais fácil para todos nós, quem não quer, né? E, ao mesmo tempo, falar de novos modelos de negócio e tecnologia cada vez mais rápidos e complexos. Muito obrigado. As perguntas enviadas aí por vocês brilhantaram esse painel. Muito obrigado a vocês, apresentadores, e terminamos aqui. Juliana entra para fazer um convite para vocês, para um importante seminário que vem por aí, não é, Ju? Isso aí. Então, vamos aproveitar aqui o gancho. Aplausos aí. É um convite, Thiago, para o 23º seminário da Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Contabilidade, de Normas Internacionais de Contabilidade e Sustentabilidade, e vai ser realizado nos dias 14 e 15 de outubro, das 8 da manhã às 6 da tarde, na sede do CRC-SP em Higienópolis, aqui em São Paulo. E, em breve, as inscrições vão estar abertas no site da Fundação e a gente vai divulgar também nos canais de comunicação do IBRACON. Participem. Quero agradecer a participação de todos os painelistas e, aproveitando a presença do Thiago nesse palco, o IBRACON quer agradecer a todos os voluntários que, assim como o Thiago, atuam no IBRACON em diferentes frentes, sempre com foco de fortalecer a auditoria independente do Brasil, e o IBRACON pede uma salva de palmas a todos os voluntários que fazem a diferença. Muito obrigada a todos. Então, ficamos agora vamos fazer alguns lembretes antes da gente chamar para o próximo momento aí a gente caminhando aí para a reta final